E aí, pessoal, tudo bem? Estamos a 35 dias do concurso da PM do Rio Grande do Norte. Apesar de eu não fazer esse concurso, mas eu também sou da carreiras policiais, estudo para isso, eu fiz um levantamento do seu edital para dar uma orientação melhor, né? Caso eu fosse fazer essa prova, eu acho que toda dica é válida, né? Para você que vai fazer o concurso, procurar assimilar os conhecimentos de várias pessoas. Então, a minha função aqui é te ajudar, certo? Então, caso eu fosse fazer a prova, o que que eu faria? Língua portuguesa, todos os concursos caem em português. Então, o teu edital, eu vi que é um assunto basicamente igual a muitos concursos tempo atrás. Ano passado, aqui no RN, teve Ministério Público, Bombeiro, Soldado, Bombeiro Oficial. Então, você tem acesso a muitas provas recentes com o mesmo assunto, tá bom? Geografia é o pior custo-benefício. São 8 questões, tu tem que fazer 3,2, arredonda para mais. 8 questões, tem que acertar 4. É o pior custo-benefício porque você não pode dedicar o mesmo tempo de direito penal militar para geografia, porque o peso de geografia é 0,5 apenas, o peso dela é baixo. Então, em geografia também, nesses concursos que tiveram aqui no RN, Bombeiro, Ministério Público, você tem acesso a essas questões. Então, minha sugestão que eu lhe dou é você pegar, apenas ler, certo, os PDFs do Estratégia de Concursos, que eles são muito claros, vão direto ao assunto, botam algumas imagens, questões, todo o PDF. Ao final tem muitas questões resolvidas e comentadas, tá bom? Então não perca tempo gastando horas e horas assistindo videoaulas para geografia. Geografia é um assunto basicamente para você memorizar a hidrografia, o relevo, os limites, tá bom? Então assim, é muito fácil você passar os olhos e decorar. Direito constitucional. Eu fiz aqui um levantamento dos assuntos que eu daria maior atenção nesse momento, que são direitos e garantias fundamentais. Esse tópico, ele está presente em praticamente toda a prova que cobra esse assunto. É um assunto muito importante, então vale a pena você dar uma lida nesse assunto e fazer muitas questões, tá bom? Se você ainda não tem o cadastro no questõesdeconcurso.com, fica aqui meu reforço. Assine pelo menos por um mês, é o tempo que falta até a prova. É R$ 27, eu acho que é muito barato. Lá tem muitas questões e tem muitas aulas também para quem precisa. Então, a minha dica número 1 é essa. Faça uma conta no site questõesdeconcurso.com, certo? Por um mês, são apenas R$ 27 e você vai ter acesso a todas as provas com esses assuntos. Então, além de direitos e garantias fundamentais, defesa do Estado e das instituições democráticas e da segurança pública, por se tratar de um tema, né, de um concurso dessa área, segurança pública, com certeza a banca examinadora vai querer cobrar o teu conhecimento nesse assunto, tá bom? Cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal. Dá uma lidazinha, é muito fácil, muito tranquilo. Princípios fundamentais, tá bom? E a administração pública, artigo 37, é o famoso LIMP, são os princípios positivados na Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dá uma lida nisso aí, faz questões, porque constitucional, o peso dela é 1, tá bom? São 10 questões, tem que fazer pelo menos 4, e dá para você praticar bastante e olhar os comentários, tá, de quem respondeu. Por exemplo, você bota no queconcurso.com e responde a questão. Caso você erre, você tem acesso a ver os comentários do professor, de um colega, e já anotar, tá bom? E ver por que errou. Direito penal militar, agora em junho teve a PM Paraíba, foi o que eu passei, caiu esse assunto. Então vale a pena você pegar a prova, baixar a prova da PM da Paraíba e ver, né, esse tema. Crimes militares em tempo de paz, crimes propriamente e impropriamente militares, Estatuto da PM no Rio Grande do Norte e o CPM, que é o Código Penal Militar, artigo 1 ou 9. Tá bom? Vale a pena você dar uma lida nesses tópicos. Né? E mais para frente, quando você tiver com isso tudo já na ponta da língua, você faz revisões e pega aqueles outros assuntos, tá bom? Porque está começando já em algumas cidades, alguns cursinhos aí, ciclos de aulões. Antes da prova, faltando algumas semanas, eles fazem, você paga, por exemplo, R$ 20, R$ 25,
e responde questões. Então, por exemplo, esse tema de penal militar é muita questão. É você fazer muita questão, porque tem muita pegadinha de trocar uma palavra por outra, para você não cair nessa pegadinha, tá bom? Legislação extravagante. Aí é importante, porque são 17 leis. E se você for ler uma por uma, artigo por artigo, você vai perder muito tempo. E tempo é o que está faltando, né? Falta apenas um mês para a prova e você não pode querer dar conta de todo edital. Das 17 leis que está prevista no edital, eu levantei 8 que você não pode fazer sua prova sem conhecer, que é abuso de autoridade, tá bom? Antidrogas, que no seu caso, né, caso eu fosse fazer a prova, essa seria a minha aposta, que a banca iria cobrar abuso de autoridade, antidrogas, estatuto do desarmamento, lei de tortura, lei dos crimes hediondos, estatuto do torcedor, violência doméstica. Maria da Penha teve algumas atualizações recentemente, e os crimes tipificados no CTB, no Código de Trânsito. Essas 8 é que eu acho que é mais importante, claro. Possa ser que a banca inove e cobre a parte de telecomunicações, mas essa lei de telecomunicações são 120 artigos, que eu acho que agora não vale a pena, né? Eu, no seu lugar, gastaria mais tempo para ver bem essas 8 leis, faria bastante questão, e quando tivesse mais próximo, de repente sobrando tempo, você ia ler as outras, né? Porque eu acho que não vale a pena você querer ler tudo e ao final não tá bom em nada, certo? Informática, o edital veio muito pequeno, veio muito bom, porque você não vê programação, não vê nada aprofundado. Então você pode ler todo edital, estudar todo edital daqui para lá, certo? Então informática não negligencie. Muita gente acha porque sabe mexer em Facebook, porque acha que sabe mexer na internet no dia a dia, não vai estudar. E o grande erro é esse. O concurseiro que está começando agora é não estudar português, porque ele acha que estudou português na escola a vida toda e fala português, e informática. Mas acredite, português é uma das matérias que mais reprovam, é português. Na PM da Paraíba, eu vi candidatos que no global fizeram mais questões, mais pontuaram melhor que eu, mas foram reprovados em português, porque não atingiram o mínimo. Então não negligencie português e nem informática. Informática está muito bom de tal, está muito pequeno, pouco assunto. A parte de segurança da informação também está presente. Então você tem como matar todo edital de informática muito rapidamente e fazer questões. Tá bom? Legislação específica da Polícia Militar. Não vou nem falar porque essa parte aí é mais importante. São 12 questões. Eu não posso falar que você vai escolher assunto porque tem um peso maior. O peso dela é 0,2. Vale 2,4 pontos. Então, de todas as disciplinas presentes que está no seu edital, a parte de legislação específica da PM é que você deve estar mais na ponta da língua, certo? Você deve ler, ele mostra quais são as leis que você deve ler, você leia bastante, tá bom? E é que tem o maior peso. Então, se tu tem 80 questões e vai cobrar 12 só dela, você não pode se dar o luxo de perder, porque ela tem um peso de 0,2, tá bom? Então são 2,4 pontos da sua prova. De 10 pontos, 2,4 é da parte de legislação da PM, tá bom? Então, outro tema também importante é a redação. A parte discursiva da sua prova, para quem é do sexo masculino, quem está na posição 1876 para frente, vai ter a redação corrigida. Então, é importante sim você estar entre esse grupo, mas se você não fizer uma boa redação, é o seu item 8 do edital, leia bem o edital, item 8, fala da redação. Para você, de repente, que ficou fora das vagas, a redação, muitas vezes, é quem vai te colocar nas vagas. É muito importante você praticar a redação, porque não é simplesmente sair colocando no papel o que você pensa, existem técnicas de redação, tá bom? Se você puder fazer um investimento para participar de um cursinho que o professor corrija, que ensine a fazer redação, vale a pena porque tem peso 10, tá bom? E do sexo feminino, quem ficar na posição até a 124 vai ter a redação corrigida. Então, não negligencie a redação, pratique a redação, fique a par de temas de atualidades, certo? Por exemplo, a segurança pública,
a questão dos presídios que teve aqui em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Você deve saber o que é que houve, porque se ele abordar esse tema, você tem o que falar, você sabe o que falar, tá bom? Então, fazendo um resumo de tudo que eu falei, é o seguinte: você deve gastar energia para o que é mais importante. Se legislação específica da PM tem um peso maior, vai ter mais questões, você deve dedicar e deve gastar muito mais tempo nesse assunto do que geografia, certo? Geografia você basicamente lê os PDFs e tá safo, certo? Nesse outro não, você vai ter que praticar muitas questões. Eu não acredito que, apesar desse nível superior, que a sua banca cobre conhecimentos aprofundados, até porque no edital ele fala noções de penal, noções de legislação extravagante. Então eu não acredito que a banca vá cobrar entendimento de tribunais superiores, doutrinas, correntes majoritárias. Eu acho que a banca vai cobrar apenas a letra da lei, tá bom? Então esses assuntos, dessas leis extravagantes, porque são 17 leis, é muito assunto. Se você for estudar apenas por videoaulas, ela vai exigir muito tempo seu. Então, pega, por exemplo, crimes hediondos. É uma lei pequena, você pode ler a letra da lei, faz questões, e de repente, mais para frente, quando começar aqueles ciclos de revisões, de véspera, tudo, você vale a pena não perder nenhum. Porque, acredite, muitas revisões de véspera dá muitas questões de prova. Porque o professor bate tanto, por exemplo, a parte de militar, direito militar, ele põe tantas questões que com certeza a tua prova está lá dentro. Então, daqui para frente, esses últimos 35 dias, todo esforço que você fizer para garantir a sua aprovação valerá a pena. Ao final, você vai ter duas coisas: ou a sua aprovação, ou você vai aprender alguma coisa com a reprovação. Mas não é derrota. Você não pode desistir. Porque você, caso você não seja aprovado, continue, seja persistente, porque logo mais vai abrir outro concurso e você vai ter uma bagagem cada vez maior. Tá bom? Então, todo dia é dia de lutar. Todo dia eu luto. Todo dia eu não posso dormir sem ter estudado, sem ter feito uma revisão, sem ter feito exercício. Procura respirar isso esses últimos 30 dias. Procura se afastar um pouco das pessoas que consumam seu tempo, certo? Quem gosta de sair, de ir à festa, de beber, dá um tempo. Você não vai perder nada com isso. Pensa que vai ser esses 30 dias. A prova começou hoje, começou há muito tempo. Mas daqui para lá, faz parte da prova. O dia de fazer a prova é apenas a comemoração do que você fez. Então, pensa que a prova está acontecendo. Estuda, faz questões, se dedica, lê materiais importantes, dá um tempo nas redes sociais. Eu, particularmente, já excluí os aplicativos de Facebook, de Instagram no meu celular agora e só vou ver no final de semana. No final de semana, se tiver de bobeira, eu olho rapidinho alguma coisa ali, porque eu sei que o que eu preciso agora, eu vou fazer a prova daqui a um mês também, a da Polícia Federal, dia 16 de setembro, e rede social, ela consome muito tempo. Você, quando menos espera, já passou meia hora, uma hora, sem ter nada de produtivo. Então, esse é o conselho que eu dou. Procura focar no que é importante, no que vai te ajudar, certo? Estuda, faz revisões. E é isso aí, cara. Acredito que todo esforço vai valer a pena e Deus vai honrar o nosso sacrifício. Um grande abraço e até a posse.